eu fui passar? Eu fui passar um verão a uma costureira aqui de Pataias, onde aprendi a fazer tudo o que fosse mais delicadinho possível e que existia na altura, e até calhou em boa altura, em boa época, porque era a altura dos casamentos e os tecidos eram super fininhos e delicados e etc. E então eu era a menina que tratava de cozer as coisas mais pequeninas, aprendi a cozer bainhas à mão, aprendi a cozer os botões, aprendi a cozer os colchetes e desde aí o bichinho foi ficando. Pronto, aquilo era o meu trabalho das férias. Eu ia para lá todas as tardes. Isto aconteceu aqui qualquer coisa, a tecnologia é qualquer coisa fantástica. Nós estávamos em direto a correr tudo muito bem e agora de repente, sabes o que aconteceu? Ela de repente parou de estar em direto. Deixa-me cá ver. Vou só confirmar, porque isto deixou de estar e depois começou a estar outra vez. Isto chama-se estar em direto, que é mesmo isto que pode acontecer nestas coisas. Vou só abrir aqui a página para confirmar que está tudo ok, porque deixou de dar. E já vamos voltar. Pronto, ok. Está. Estavas a dizer então que foi o teu trabalho das férias, foi então estar na... Exatamente, acho que foi a partir daí que eu comecei a ganhar o gosto pela costura. Tinhas que idade? 13, 14 anos, mais ou menos. Lembro-me que podia andar para aí no 9º ano, talvez, 8º, por aí. E pronto. Nós temos muitas vezes esta ideia, não é? Um bocado, acho que às vezes também ultrapassada das costureiras e da costura, não é? Sim. Temos todos memórias, eu acho que nós todos temos memórias com costureiras, ou com costura, ou de ver a caixinha dos botões, das nossas avós, das nossas mães. Ou da avó, da mãe, ou da vizinha. Sim, eu sempre cresci no meio de tecidos e de coisas assim ligadas à retrosaria, pronto. Não é que eu ligasse muito àquilo, não é? Mas pronto, acho que a partir daquele verão as coisas mudaram um bocadinho. E então o bichinho foi ficando lá. Penso que foi mesmo a partir daí que eu comecei a gostar da costura. E a partir dessa altura foi quando eu comecei a transformar a minha roupa, a querer fazer as minhas coisas e pronto. E a partir daí comecei, uns anos mais tarde aprendi a cozer à máquina. E pronto, e por aí fora. E fizeste o teu percurso profissional e o percurso de estudo também na costura, não é? É assim, eu depois dessa altura acabei o 9º ano e fui para o 10º ano no ensino normal. Fui para Humanidades, que tem tudo a ver, não é? Porque não havia toda a informação que nós temos hoje em dia, não é? Não havia... Hoje em dia encontras escolas que estudem mais alguma coisa e basta um clique. E na altura não havia, não é? E então eu fui na mesma para o 10º ano, para o ensino normal, tentar fazer um ensino secundário, ficar mais línguas, porque achava que era aquilo que me ia safar, não é? E já eu era muito ligada à parte artística, sempre era onde eu me sentia mais à vontade. E cheguei ao 12º ano, até que tive uma professora, que ainda hoje me lembro dela, com muito carinho. Eu já tinha 17 anos, quando ela me indicou algumas escolas de moda, que na altura eram só escolas de moda que havia. Algumas eram em Lisboa e uma era no Porto. Mas todos os cursos que existiam eram profissionais. Ou seja, em termos de estudos, eu ia estar a regredir 3 anos em relação, pronto, em vez de ir para a universidade, ia para um curso profissional e ia voltar novamente para o 10º ano. Mas foi isso que eu fiz. Voltei fui para um curso profissional. Pronto, porque na altura era o que havia. E pronto. Se quiseres posso continuar. Continua. Eu ia te perguntar... Eu ia dizer que é preciso muita coragem, não é? É preciso ser uma grande paixão de se dizer, ok, como tu disseste, eu agora
Em vez de ir para a frente, não é andar para trás, é depois de fazer aquilo que gostavas. Sim, assim, eu na altura fiz aquela formação porque era aquilo que eu gostava mesmo. Eu fui para lá com imensa dedicação, enquanto que andavam lá pessoas. Ainda há dias falei sobre isto com uma pessoa. Andavam lá pessoas que, pronto, era para fazerem 12º ano, porque era um curso profissional e antigamente os cursos profissionais eram muito vistos para as pessoas que não querem estudar, ou que não dão para a escola, ou porque não sei o quê, pronto. Eu fiz um curso profissional de ir para a universidade, isto é exatamente, mas na época era tudo muito visto assim, e as pessoas vão para o profissional, que é para se despacharem, e não é bem assim, não é? E então, pronto, fiz aquele curso e acabei com as melhores notas que devia ter tido, não é? Pronto, acabei com 16, 18, 17, porque realmente era aquilo que eu gostava, não é? E havia lá pessoas que tinham notas tanto como eu, mas a paixão não era igual, não é? Pronto, porque não é uma coisa muito difícil, porque nós falamos no final do curso tu falas de uma média, não é? Não falas só de 2 ou 3 disciplinas. Mas naquelas disciplinas que eram mais dedicadas só à costura, tudo que fosse modelação e confecção, que foi a minha formação, eu tinha 17 e tinha 18 e tinha 19 e pronto. E então, porque era mesmo aquilo que eu gostava e fiz aqueles 3 anos, acho que podia voltar a fazê-los novamente. Pronto, e depois acabei a formação e na altura não quis ir para a universidade, foi uma opção minha, porque na altura já havia alguns cursos de design que nos permitiam ir para aceder à universidade, mas eu nunca foi assim aquela coisa que eu quisesse e que desejasse ir para a universidade. Então, olha, depois foi começar a procura de trabalho na minha área da costura, não é? Principalmente da modelação, mas não tive muita sorte. E pronto, depois passado uns 2 ou 3 meses voltei aqui para a zona de Pataias, estive aqui há algum tempo e depois recebi uma proposta para ir para lá trabalhar para um ateliê, estou a dizer para lá, para o Porto, pronto, para as pessoas perceberem, e então estive lá alguns meses, era um ateliê simples, onde aprendi imensas coisas de arranjos que nunca tinha aprendido na escola, e se calhar foi lá onde trabalhei com uma senhora que me ensinou muita coisa, porque nós na escola não aprendemos tudo, não é? Não aprendes aquela parte, a ter o traquejo, como se costuma dizer, não é? Pronto, e aquela senhora ensinou-me muitas coisas de arranjos, a forma mais rápida como os fazer, a forma mais batuteira, entre aspas, de fazer as coisas, e aquilo foi uma experiência muito boa. Mas pronto, depois as coisas começaram a correr um bocadinho mal, e eu acabei por desistir de trabalhar nesse ateliê e tive que mudar a minha vida por completo, e a costura aí ficou um bocadinho de lado, porque pronto, depois ou era trabalhar ou era dedicar-me à costura. E na altura, como eu vivia lá sozinha, tive que começar a trabalhar noutras coisas. E neste caso, onde arranjei trabalho foi na restauração. Já tinha ido, e aliás, até começar a trabalhar aí, já tinha ido a imensas entrevistas e nunca, não tenho experiência. Claro, acabada de sair de um curso, como é que eu tinha experiência, não é? E pronto, depois estive na restauração há algum tempo, mas a costura esteve sempre presente de alguma forma. E de há uns anos para cá, talvez desde 2014, 2015, as coisas têm estado mais presentes. Foi em 2015 que comecei a trabalhar num projeto social, onde estive com miúdos e com pessoas, algumas com algumas necessidades, e adorei dar aquele bocadinho que eu sei a essas pessoas e elas aprenderem com aquilo que eu lhes podia ensinar, não é? E pronto, depois daí fiz muita coisa na costura e continuo, e vou continuar a fazer. Tens um projeto teu também, não é? Que depois vou deixar a tua página e os contatos das coisas, que podem ver as coisas maravilhosas que já fizeste.
Tenho a sorte, eu lá fotografias de coisas maravilhosas que são para mim, que são tuas. Para verem as mãos do fado, que eu acho que, e a criatividade que tu tens. Eu vou fazer esta pergunta e de certeza quem percebe costura vai dizer, mas isso é óbvio, mas há muita gente que não sabe, por isso, o que é a modelagem e o que é a confecção, que é para as pessoas perceberem. Ok. É assim, a modelagem é fazermos os moldes da peça, ou seja, todas as peças têm um molde para poderem ser confeccionadas. Estes moldes eu aprendi a fazer tudo à mão, em papel. E a partir desses moldes são passados para o tecido e depois no tecido é que são cortados para serem confeccionados. Pronto, é esta a grande diferença. Ok? Mas é óbvio que tu podes muito bem costurar coisas sem teres moldes. Né? Depende do que vais confeccionar. Porque tu, no teu leque de coisas que sabes fazer, por isso é que eu estava a dizer, nós temos uma ideia às vezes da costura que é muito básica ainda, porque tu fazes, e tu melhor que ninguém podes explicar sobre isso, mas tu fazes dentro da costura, tu transformas, tu és formadora, alguém vem com uma ideia, tu tens o que é que se pode fazer e como. Nós temos mesmo, por isso é que eu estava a dizer, nós temos mais vezes uma ideia muito, muito redutora do que a costura é, ou dos arranjinhos só que nós vimos a fazer, mas a costura é muito mais abrangente e vai muito mais que isso. Sim, a costura está connosco todos os dias. Primeiro porque nos vestimos, não é? Mas a costura tem muita coisa. Por exemplo, eu desde sempre me dediquei à reciclagem, principalmente. Desde sempre. Já em miúda, quando eu tinha esses 14 ou 15 anos, e era eu que transformava a minha roupa, ou pedia a alguém que me ajudasse a fazer. É assim, e daí eu já transformava, ou seja, já tirava de uma, já punha noutra, já mudava, já fazia isto, já fazia aquilo, pronto. O que é que acontece? Eu fui sempre aprendendo que a costura não é só aqueles moldes e confeccionar a peça. Estás a perceber? Para mim a costura é mais do que isso. Eu admiro muito uma pessoa que ainda saiba fazer um molde, ou como ainda nos primórdios em que eles cortavam diretamente no tecido, não havia aquela coisa dos moldes e havia aquelas pessoas que têm mais olho, não é? Pronto. Mas a costura é muita coisa, não é? Os nossos lençóis são costurados, a nossa roupa, os panos de cozinha, as toalhas de mesa. A costura não é só isso que nós vemos, é muito mais, pode ser muito mais criativa. Por exemplo, para mim é uma coisa muito mais criativa, não é? Como as tuas peças, porque eu gosto de criar, percebes? E a parte da reciclagem para mim é isso, é daquilo que é lixo, percebes? Eu gosto de fazer outras coisas, não é? Eu gosto de dar uma vida nova, porque a costura podes fazer muita coisa. Eu posso dar o exemplo de testemunho que eu acho que isto é a minha opinião, vale o que vale, porque isto fica registado na internet, é importante. Eu tinha imensas peças de roupa e tenho, e vou tendo, coisas que ou se desgastam, ou usamos e nós ou ganhamos peso, ou perdemos, ou já não gostamos daquela cor ou de outra, e já tinha o hábito de realmente estar atenta ao que compro, se realmente preciso, se tenho essa necessidade ou não. E quando te conheci e dei as minhas peças, foi alguém que me disse, olha, porque eu disse, eu tenho ali umas roupas e quero mudar, quero tirar isto, quero tirar aquilo, são peças que eu quero dar-lhes uma vida nova, porque eu acho que ainda as quero utilizar, e alguém deu-me outro contacto. Eu quando falei contigo as primeiras vezes, fiquei logo apaixonada pela ideia, porque tu tens esta capacidade também de ver a pessoa, de escutá-la e ver também o que é que a pessoa gosta, e as peças os projetos que foram feitos, foi feitos sempre com atenção àquilo que para mim à tua medida. A medida é mesmo isto, é feita à minha medida e estou a dar o meu impacto positivo também para a ecologia, que é, não estou a comprar mais coisas que não preciso. Dou o exemplo de um casaco, um dos casacos que eu até gostava, mas eu era muito grande, ou aquele preto e cinzento. Eu adoro aquele casaco,
e já foi reciclado, porque já foi, até era do meu marido e ele já não queria usar, eu disse, mas eu adoro aquele casaco, mas era preciso adaptá-lo a mim para poder vestir. E não precisei comprar outro casaco. Isto para mim é importante, a maneira como nós consumimos também. Sim, é verdade. E o facto de haver pessoas criadoras da costura, como tu e outros, nós consumimos imensos tecidos, imensas coisas. Sim. Sem nos apercebermos realmente do impacto que isto tem, porque o tecido para ser reciclado não é das coisas mais fáceis. Sim, é assim, eu não sei, eu acho que foi isto da reciclagem, na altura nem se ouvia falar. Hoje em dia, as formações que eu dei enquanto formadora, fiz sempre questão de ensinar as coisas através da reciclagem. Mas e tudo aquilo que eu fui aprendendo, talvez foi porque mesmo na escola, quando andava na formação, tentava sempre fazer alguma coisa nova com aquilo que eu já tinha em casa. Eu acho que isto talvez foi algo, pronto, que foi criado em mim porque não tinha e tinha que arranjar forma de ter. E então isto para mim também é criativo, também é isso que me faz ter a criatividade, ok? Eu quando peguei nas tuas peças eu pensei assim, olha, ok, tenho este material, mas eu não vou comprar. Posso ter aquela ideia, não, mas eu hei de arranjar material do que eu tenho aqui e há de lá ficar como eu quero. Percebes? É esta a questão de eu ter o material, depois leva-me a eu vou desenvolvendo as peças consoante o material que eu já tenho. Ou seja, eu tenho fitas, eu tenho carradas de material, de coisas, carradas mesmo, que não são coisas que eu compro. São coisas que me foram sendo dadas, porque as pessoas sabem que eu gosto disto e que eu reutilizo as coisas, e então isso para mim é muito bom, porque eu vou sempre utilizando e vou desenvolvendo as peças e as coisas em relação ao material que eu tenho. E é isso que também faz com que as minhas peças sejam diferentes e únicas, porque eu não faço duas peças iguais. Mesmo que tenha mais material igual, entendes? A peça nunca me vai sair igual, porque faço quando tenho aquela ideia. E depois, se quiser fazer outra vez igual, já não vou conseguir. Isso é fantástico, é fantástico. Sentimos-nos únicos. Isto é qualquer coisa que eu acho e considero que é ótimo. Eu sinto-me única numa peça que é para mim, à minha medida e que tem a minha história, que tem o que para mim é importante ali também. Sim, exatamente. Eu por exemplo, tive algumas formandas e até de outros projetos com os quais colaborei. Muitas era super engraçado como elas ficavam admiradas com o que é que podiam fazer com as calças de ganga, por exemplo, que pode dar para 1001 coisas. E que são calças que se calhar ou já estão largas, ou que já não vestes, ou que já romperam e já não podem levar mais remendos. e podes fazer imensas coisas. E é muito bom também, pronto. Agora, ultimamente, já as pessoas começam a ter um bocadinho mais de noção disso. Mas isto há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, havia muito poucas pessoas que se preocupavam com a reciclagem têxtil. Hoje em dia já... Isso então, agora já é o prato do dia, como se costuma dizer, não é? Já há empresas a dedicarem-se a isso. Já... empresas que se calhar vão buscar tecidos que tinham de outras coleções e que agora voltam a reutilizar com um padrão, com uma mistura de um tecido qualquer que vai dar uma coisa até mais interessante e mais engraçada. Hoje em dia há muito mais essa preocupação do que havia há uns tempos atrás. Mas para mim, pronto, continua a existir. Sempre houve. O tema é eu e a costura. Sim. O que é que tu podes dizer mais sobre isso? Sobre tu e a costura? Eu e a costura, olha, porque quem me conhece não me conhece sem costura. Porque a costura anda sempre comigo. Faz parte do meu dia-a-dia. Porque para mim a costura é aquela paixão, como nós já falámos várias vezes, em que eu posso fazer 1001 coisas, posso ter 1001 profissões,
mas a costura vai ser sempre a minha paixão, porque é o meu refúgio, é onde eu posso criar coisas, é onde eu posso dar asas à minha imaginação. E a costura, para mim, sei lá, é como aquelas pessoas que sentem que têm que ser médicos, ou que sentem que têm que ser voluntários, ou que têm uma causa, percebes? Eu é costura. Porque, não sei, aquele bichinho está sempre ali. Mesmo que eu tente arrumar as máquinas, acho que nunca vou conseguir, porque é aquela paixão, entendes? O que é que eu te posso dizer mais sobre isso? Não te sei explicar. Nós vivemos num país que a parte artística, a parte criativa é menos valorizada. E é uma realidade que tem vindo mesmo assim a alterar e a mudar. E eu tenho fé e acredito que como é que e eu posso falar menos disso porque pronto, eu fui para fora, não é? Fui para o estrangeiro, vi outras coisas também, outras maneiras de fazer, mas como é que se vive aqui com uma paixão criativa? Lutar todos os dias. Tentar todos os dias. Nunca é assim, porque, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa super criativa e talvez não ter tido um bom início profissional, porque nunca tive uma empresa que me desse a experiência, entendes? Ou seja, a experiência eu fui ganhando por mim. Eu fui vendo, eu fui trabalhando aqui, ali e acolá, em ateliês de mão de escada, em fábricas escondidas, sei lá, e fui aprendendo por mim própria, porque o resto eu tentava pedir emprego em alguma fábrica, em algum sítio. Na Zona Norte há muita indústria têxtil, só que eu não sou daquele tipo de pessoas costureira em que se veja a trabalhar em série. Eu não sou uma costureira de trabalhar em série. Eu sou uma costureira criativa. E mesmo que eu possa ser uma mais-valia para esses sítios, porque posso fazer 1001 funções lá dentro, nunca tive uma empresa que pegasse em mim e que me aproveitasse para, percebes? E assim, para mim foi difícil. Há pessoas que se calhar têm formação, que acabaram há 2 ou 3 anos e que se calhar já estão com uma carreira espetacular, mas que se calhar não dou tanto valor ou reconhecimento como eu se calhar dou, porque se calhar para eles foi mais fácil, que se calhar para mim pode ser mais difícil chegar ao ponto que eu quero chegar, mas se calhar vou ser mais valorizada talvez, ou o meu trabalho vai ser melhor. Mas não é fácil, porque eu, por exemplo, eu tentei ter vários projetos e tive vários projetos e nunca consegui viver daqueles projetos, por exemplo, porque há sempre as tuas obrigações, não é? Tu precisas ter sempre alguma coisa fixa para poderes viver, não é? Eu não posso dizer, olha, a partir da manhã vou-me dedicar à costura e bora lá fazer os arranjos cá para ir para fazer. Não posso, não é? Tenho que ter alguma coisa mais consistente. E assim, e depois eu nunca tive, é o que eu estou a dizer, se eu tivesse tido aquela oportunidade eu acho que o nosso início de carreira é muito bom para nós conseguirmos algumas coisas além. Óbvio que se calhar ainda não era o meu tempo, ou não era porque tinha que ser, ou porque não tinha que ficar lá. Ou o meu trabalho, se calhar, o meu trabalho artístico se calhar não passa só pela costura, se calhar passa por outras coisas, porque eu gosto de outras coisas. Eu gosto da arte em geral, entendes? Eu gosto de pintar, eu gosto de fazer reciclagem de outros materiais, que não seja só costura. Se calhar o meu caminho profissional não é só a costura, não é só aquilo, não é? Ser artista em Portugal não é fácil. Mas acredito que com parcerias, com ajudas, entre ajuda, acho que é muito importante nós fazermos coisas
com esta pessoa, com aquela, um que tem mais visibilidade do que o outro, e acho que isso é muito, muito bom. Eu quando estive lá no Porto, eu trabalhei com alguns projetos sociais em que eles estão em constante novidade, porque há muito entreajuda. Okay? Eu, por exemplo, conheço alguns projetos, posso falar do Reveste, que é um projeto que uma colega minha, pronto, fomos colegas de trabalho e mantemos contacto, e eu revejo-me naquele projeto. Entendes? Era uma coisa que eu até me estou a arrepiar, e eu revejo-me naquele projeto porque acho que foi um trabalho muito, muito bem desenvolvido. Foi aproveitar o melhor daquelas pessoas para elas conseguirem fazer. E pronto, estás a ver, para mim a costura e a arte não é só o eu fazer, é eu poder ensinar a fazer, é eu dar aquilo que eu sei fazer. Pronto, e acho que tudo o que seja artístico em Portugal não é fácil, mas podemos conseguir. Então, quando diz isso, lembra-me sempre esta palavra, é a partilha, é levar mais longe, é esta partilha que a partilhar somos melhores. Eu tenho a certeza disso, a certeza disso absoluta, por isso é que escolhi também fazer estes formatos. Mas estavas a falar deste projeto Reveste, como é que é esse projeto? Como é que ele... Podes explicar mais um bocadinho? Eu não estou em contacto mesmo, sei algumas coisas, pronto, desse projeto. Funciona no Centro Social através do Centro Social de Sotilo, que já pertence a Rio Tinto. Um beijinho para a Mariana, se ela estiver a ver. E eles trabalham com pessoas que têm problemas psicológicos e outras dependências. Espero não estar a dizer nenhum erro. E eles têm a parte de reciclagem de peças através da pintura e daquilo que eles conseguem desenvolver nas peças. Pronto, é um projeto bastante interessante e espero que eles consigam continuar com esse projeto em diante, porque é importante, porque aqui é uma forma de arte, das pessoas se exprimirem através da arte. Porque para mim a arte é, como é que eu tenho de dizer, é uma explicação para tudo, é a forma de tu, sei lá, é quase como se fosse uma terapia, não é? E há muitas coisas que são como a arte-terapia, como a musicoterapia, e eu acredito que essas pessoas possam ter uma vida melhor através de projetos como este. Não digo que vá ser, sim, eles vão fazer isso e vai ser para o resto da vida. Não, não quer dizer isso, mas enquanto for aquele momento, para eles é bom. E tal como as pessoas que os estão a ajudar não é? Eu também nesse centro, eu tive com um grupo de mulheres com as quais gostei muito de trabalhar. São grupos às vezes difíceis, e nós eu estava com elas cerca de uma hora e meia por semana, e nós fazíamos coisas giras, trocávamos experiências, havia muita partilha, elas faziam algumas coisas, outras nunca tinham feito, por exemplo, costurada à máquina, e até conseguiram, para elas verem que são capazes, percebes? Esses trabalhos que existem nessa parte social em que ajudam as pessoas através da arte é muito, muito bom. Muito bom. Nós até já falámos sobre isso. Eu sou uma fervorosa da arte-terapia, tanto me fui formar para aprender mais, porque acho que concordo plenamente que a arte é e pode ser uma terapia para as pessoas. E acho que também já tinha dito que na Suíça, no percurso escolar dos alunos, a costura faz parte. Eles têm 2 anos de costura, menino ou menina, como têm 2 anos de cozinha, menino ou menina. Os meninos e as meninas aprendem a costurar, faz parte, porque eles consideram que uma criança ou um adolescente tem que estar pronto para a vida, ou seja, tem que estar pronto para poder cozinhar, para poder costurar uma meia, para poder reparar meter um botão, que isto são habilidades e competências que eles têm que ter. E quando chegas à Suíça e vês isso nas escolas, faz-nos pensar, ok, então eles já perceberam
que é importante preparar estes miúdos, estes adolescentes para o futuro. Sim. E ao mesmo tempo estão-lhe a dar trabalhos manuais que vão lhes fazer bem, vão ter momentos em que estão, no que chama-se no flow, vão estar ali a criar, que é tão importante para desenvolver outras competências sociais, momentos de partilha, mas também momentos de introspeção, porque a arte também é isto, nós estamos a fazer algo para nós, um momento também único, de relaxamento, porque assim há montes de possibilidades. Eu acredito piamente que em Portugal as coisas, eu quando me fui embora há quase 16 anos e quando já vi grandes mudanças, acredito piamente que é possível ainda fazer mais. Tu ainda há pouco estavas a dizer que o caminho pode ser mais longo, pode ter mais curvas e contracurvas para chegar ali. E ali é onde? Para ti? Para mim? Ai... O caminho ali, acho que é conseguir ter uma vida, conseguir viver financeiramente, economicamente, da minha arte. Que seja a costura, seja o ensinar, seja na reciclagem, seja o que for. Acho que é esse o meu aí. Talvez quando estiver aí vou querer outra coisa. Mas neste momento o que eu desejo é isso, é eu estar ali e saber que fiz diferença na vida daquelas pessoas que ajudei através daquilo que eu sei, que eu, por acaso, sinto-me imensamente feliz quando me dizem: professora, ainda me lembro de si, pronto, ainda faço coisas porque me lembro de si. Isto é muito bom, não é? Passado não sei quantos anos tu tens pessoas que enviam mensagens e que te dizem isso, não é? E então é muito bom se eu chegar ali e continuar a ter pessoas que me dizem: olha, fiz isto porque me lembrei de si, fiz aquilo porque me lembrei de si, continuo a fazer, isso é muito bom. Até porque, olha, acho que vai ser tão bom como quando eu encontro a senhora que me ensinou a costurar quando eu tinha 13 anos e eu lhe digo: ó, Dona Nazaré, como é que você está? Olha, sabe que eu agora sou costureira. E ela, na altura que eu disse isso, ficou muito, muito feliz. Porque é assim, quem gosta de partilhar aquilo que sabe, e atenção, eu não sei tudo na costura, não sei metade, porque há muita coisa, a costura é um mundo enorme, ok? Mas sei algumas coisas, não é? Mas acredito que se me quiserem ensinar, eu ainda posso aprender, tal como poderei ensinar aquilo que eu sei. E lá está, mais uma vez a partilha, não é? E quanto mais enquanto mais tu partilhares aquilo que tu sabes, melhor tu te irás sentir, não é? Eu quando trabalhei nesses projetos sociais, eu estava, e quando dava formação, eu estava em pleno, porque ajudava-as a criar as ideias delas, ok? Ajudava-as um bocadinho que fosse. Muitas nunca tinham pegado numa máquina, nunca tinham, também era formação inicial, porque pronto, eram formandas, cerca de 20, 25 formandas quando eu tinha numa sala, e era gerir aquilo tudo, e algumas aprenderem a costurar, outras já sabiam algumas coisas, mas tentar sempre que elas soubessem alguma coisa, e isso é bom, não é? É a tua partilha, estares a ensinar aquilo que tu sabes. Isso é muito... Tenho um comentário aqui de alguém que diz que sempre quis fazer um curso de costura e nunca aconteceu. Acho que é muito interessante. E eu tenho a certeza que é muito interessante. E o que é que tu tens a dizer a alguém que diz sempre quis fazer um curso de costura e nunca aconteceu? Nunca aconteceu. Tenho que tentar fazer. Contacte-me. Contacte-me que eu vou ensiná-la. Neste caso, a pessoa, eu conheço, ela está na Suíça à distância, é possível. É possível, tudo é possível. Tudo é possível. Nós tivemos aqui mais uma vez um problema técnico, nós começámos o nosso Facebook Live
e ele parou de dar, e eu continuámos as duas aqui a conversar. Eu gravei tudo, por isso isto vai se apresentar na mesma, mas nós continuámos a conversar as duas e já não estávamos em live. E eu tive que voltar a meter o live outra vez. É só para saberes, porque pronto, as pessoas vão voltar a ver outra vez, que eu já partilhei tudo, mas houve ali uma parte, tipo um bocadinho, que nós estávamos aqui na conversa e nem me apercebi, depois olhei e disse, já não estamos em live. Mas é para vocês verem, quando a pessoa começa a conversar nas partilhas e... Esquece. Mas isto que a minha amiga da Suíça estava a dizer, que sempre quis fazer um curso de costura e nunca aconteceu, eu acho que também já ouvi outras pessoas a dizer, eu sempre quis experimentar isto ou aquilo e não se proporcionou. Mas eu acho que isso vai nos acontecer sempre. Eu também sempre quis qualquer coisa e... Há sempre aquele X, não é? Há sempre aquele X. Eu também sempre quis, sei lá, ter medo de saltar de uma beira de uma piscina e até hoje também não consegui. Por exemplo, há sempre aquele X. É assim, depois nunca se proporcionou fazer. Ela, se calhar, pôr como objetivo. Olha, este ano eu vou aprender a costurar. Não é? Sempre quis. É tudo... É como uma questão de eu quero isto. Então, se eu quero, tenho que fazer para. Não é? Talvez. Eu sou apologista disso e eu tenho poucos X. Porque eu quando vou lá e faço. Pronto, acho que é a melhor maneira de não obter muitos X, porque são os X, é uma lista muito longa. Tenho alguns, claro, temos todos, como tu disseste, mas se é para ir fazer. Pronto. Depois logo se vê como é que a coisa faz. Mas eu também já partilhei contigo, também aprendi a costura. Primeiro à mão, depois à máquina também, e a reciclar, também fez sempre parte. E depois acabei por não poder continuar a fazer e sempre achei que era um momento de encontro. Quando estava ali a cozer na máquina, é um momento de encontro, seja na máquina, seja agarrar, seja estar a fazer o trapilho ou outras coisas qualquer. É um momento de encontro, é um momento em que estou ali, é só para ti. Ainda a semana passada estive a dizer que me faz falta, que tenho que ir arranjar aí uma coisa qualquer para ir fazer com as mãos, que faz-nos tão bem. Podes-nos falar um bocadinho mais do teu projeto, do GIA, Ateliê de Ideias? Olha, este projeto acho que acaba por ser Ateliê GI, porque é o nome em que toda a gente me trata por aqui. Ateliê de Ideias, precisamente porque a minha cabeça está sempre a fervilhar com ideias, porque eu começo com uma coisinha, mas depois já estou a fazer outra, e depois a fazer outra, e depois a fazer outra. E então, Ateliê de Ideias, precisamente por isso, porque faço mil e uma coisas e gosto de fazer coisas diferentes, e como não me dedico só à costura, não é? Também faço outras coisas, e então acho que seria um ótimo nome, porque Ateliê de Ideias, porque realmente aquele meu espaço é um cantinho de ideias. O que me pedirem para fazer, eu arranjo maneira. Pronto. Confirmo que já pedi várias coisas, mesmo para o ano passado, no Natal e coisas assim, e tu... Já tenho ali o verniz para finalizar a tua maleta. Pronto. E são coisas que... Pronto, e o Ateliê de Ideias é mesmo isso. É o espaço onde eu crio as minhas ideias e talvez futuramente possam outras pessoas vir criar as delas comigo, talvez. Nunca se sabe. E pronto, acho que entre outros nomes que eu já tive, porque já tive um nome que é À Volta do Botão, com o qual também me identifico bastante, porque eu trabalho muito com botões, que tenho assim uma paixão pela costura e tenho uma paixão assim pelos botões, e então tenho uma coleção enorme de botões, e desde também muito cedo era sempre brincos com botões, colares com botões, anéis com botões, tenho muita coisa feita com botões. E ficou na altura o À Volta do Botão, mas eu agora cheguei a uma altura que achei que tinha que fazer um nome diferente, porque há projetos que às vezes amadurecem e precisam de uma nova cara, de um novo, como às vezes alguns precisam de um novo logotipo,
o meu foi o novo nome. E então daí ficou o GI, Ateliê de Ideias. Como eu já disse, eu vou deixar o contacto direto da página, que eu não sei se foi nessa parte que cortou, mas pronto, vou deixar a página no vídeo e depois também no YouTube, quando for, para poderem entrar em contacto com a Ângela e se tiverem ideias, podem ter a certeza que ela consegue-vos concretizar. Responderam àquilo que tu disseste, a dizer concordo plenamente e um dia vai acontecer. Pronto, vai acontecer a costura, estás a ver? vai mesmo acontecer. Quando estavas a falar do projeto, pronto, como surgiu, mudaste o nome e também, mudando o nome, também te permitiu alargar mais as possibilidades das coisas que queres fazer? Sim. Porque não me quero focar só na costura. Porque pronto, como eu gosto de tudo o que seja manualidades, acho que não me consigo só focar naquilo, porque eu tanto faço, houve uma altura que fazia muito bijuteria, mas que utilizava a máquina também, ou seja, aqui o Ateliê de Ideias é mesmo para abarcar as várias coisas que eu gosto de fazer, não é? Se tu me pedires para eu te reconstruir, olha como a tua cesta de verga que eu tenho ali para terminar, eu vou arranjar maneira de solucionar aquilo, ou seja, eu não quero que este ateliê passe só pela parte da roupa. Pode ser sim a parte principal, porque é mais por essa que as pessoas me reconhecem, mas quero nesse ateliê alargar os serviços, digamos assim. Quero, por exemplo, que as pessoas me venham, imagina, olha, tenho aqui este móvel velho, mas quero fazer qualquer coisa com ele. Podemos não restaurar todo, mas podemos fazer alguma coisa com ele, não é? Pronto, como por exemplo bancos, eu tenho aqui alguns bancos baixinhos em casa, fui eu que os forrei, por exemplo, estavam estragados e eu arranjei alguma forma de os forrar. Mas ora, lá está, a costura esteve presente. A ideia é essa, é fazer outras coisas, mas que a costura possa estar presente. A costura está em ti. Quando falas disso, nós percebemos bem, a costura está em ti. A costura para ti é muito mais do que uma máquina ou do que um fio e uma agulha. A costura para ti é todo um universo. E transformar a costura. Quando eu falar, acho que posso resumir desta forma. Transformar a costura, ter ideias é quase costurar uma manta de retalhos e ir pondo as coisas nos sítios. Isto quando ouvimos falar, percebemos como é tão mais vasto que aquilo que a gente acha. Sim. É verdade. Em regra geral, vamos a uma costureira para quê? Para nos fazer umas bainhas, para nos comprarmos uma coisa e queremos que seja mais curta, tipicamente, pelo menos aqui é o que nós vemos mais. Sim, sim. Se calhar mais também nesta zona onde nós estamos, que é um sítio mais pequeno, pronto, não é? Porque se fores para grandes cidades, se calhar já vai haver, digo eu, estiveste no Porto, deves ter visto ateliês já de outras possibilidades, que aqui em zonas mais pequenas também se tem menos. E nós ficámos a falar sobre isso, sobre o facto que não é por ser mais pequeno, não devemos fazer e levar até... Exatamente. É assim, eu acho que estamos num meio pequeno, mas que temos imensa população e eu noto que a população está muito mais jovem do que quando eu saí de cá com 17 anos. E noto que as pessoas se fixam aqui. Então eu noto que essas pessoas já saíram, tiveram as experiências delas, mas agora querem se fixar aqui, na aldeia ou na vila, ou o que quiserem chamar. E essas pessoas precisam de alguma coisa aqui, para não terem que se deslocar a Alcobaça ou Leiria, que é a maior cidade mais próxima, onde podemos ter alguma diversidade de algumas coisas. Marinha Grande também já tem algumas coisas, mas noto que talvez aqui nós precisamos de fazer mais, porque há imensas pessoas a viverem aqui em Pataias, que nós nem fazemos ideia, mas os prédios continuam a existir, os prédios continuam a estar habitados.
Ou seja, existem pessoas e as pessoas precisam de ocupar os seus tempos livres. Porque a nossa vida não tem que ser só trabalho, não é? E então eu acho que as pessoas ocuparem os tempos livres com estas coisas da arte e com manualidades e chamem o que quiserem, acho que é muito bom. E acho que fazermos coisas cá diferentes com aquilo que aprendemos lá fora é uma mais-valia para aqui, para a nossa região. Porque afinal nós fomos, mas voltámos. E se voltámos, trazemos uma bagagem que se calhar queremos partilhá-la. E então é importante nós estarmos abertos a isso, não é? Estarmos abertos a pessoas que queiram saber fazer. Eu, por exemplo, tive vários contactos na altura de Covid e etc., que eu tinha 2 sessões de workshops, por exemplo, cheios. Ok? E era fazer umas coisas muito simples, era transformar uma t-shirt, tão simples quanto isto. E eu tinha aqueles 2 workshops cheios, ou seja, as pessoas precisam é de saber que as coisas acontecem e que há pessoas que fazem isso. Eu no ateliê tenho, como eu mantenho a minha profissão, mantenho outra profissão, e então o ateliê às vezes acaba por ficar um bocado parado, porque eu não consigo conciliar muitas vezes as 2 coisas, mas todas as pessoas que vêm ter comigo e que me trazem de trabalho para fazer, eu penso assim, olha, nesta semana não consigo, mas se é urgente, eu na outra semana vou conseguir. E eu às vezes passo noitadas a fazer coisas, arranjos e etc, porque as pessoas pedem-me. E isto foi só quase praticamente tudo boca a boca. Muita gente não sabe que eu estou a viver em Pataias. Muita gente não sabe que eu sou costureira em Pataias. Muita gente não sabe o meu percurso profissional, ok? Porque veio-me ali a trabalhar num sítio e não sabem qual é o meu percurso, não sabem qual é a minha bagagem. E também nós permitirmos divulgar aquilo que fazemos é bom, é muito bom. Eu agradeço-te, Ângela, pela transparência, em primeiro lugar, e por estares a dizer e dar o exemplo que temos um sonho e que às vezes o caminho faz-nos dar outras curvas, mas o sonho está lá. E que o exemplo que estás a dizer e a partilha que estás a fazer é mostrar a toda a gente que esteja agora ou que vai ouvir isto depois, porque como diz, depois está na internet, pronto. Exatamente. Pode chegar a muitos sítios. Estás a mostrar que, independentemente seja qual for o início, se tens um sonho, se ir a passo vais fazendo, e que não há vergonha nenhuma em dizer, ok, eu tenho responsabilidade, tenho as contas a pagar, o meu sonho está aqui, e eu para construir isto preciso disto também. Porque muitas vezes nem é 8 nem é 80, não é? Isto, cada um, nós não podemos julgar também a história do outro, porque não sabemos, não estamos na vida deles. E estás a mostrar que é possível, fazendo talvez outro caminho, mas não desistindo, estando sempre ali, eu tenho a certeza absoluta que vais conseguir. Eu também. É assim, eu acho que nós nunca... Quando tu amas verdadeiramente aquilo que fazes, ok? Quando tu te entregas, quando tu tens entrega àquele trabalho, àquela profissão, um dia tu vais conseguir. Óbvio, não estou a dizer que as coisas me vêm bater à porta. Também não pode ser assim. Não nos podemos deixar acomodar, não é? Mas eu se sei que eu quero aquilo, se todos os dias ou quando eu tiver mais energia e mais força, e se eu conseguir ir lá mais um bocadinho, eu sei que daqui a uns 2 a 3 meses eu ainda vou conseguir mais um bocadinho. Ou seja, nós não podemos, mesmo que seja um sonho e que a gente pense que está longe ou não sabemos como é que vai ser, tu nunca podes perder aquela vontade de fazer mais um bocadinho. Não é? É como teres uma viagem. Tu sonhas fazer aquela viagem, mas tu sabes que para fazer aquela viagem tu vais ter que andar ali aqueles meses a juntar aquele dinheiro para poderes fazer aquela viagem. Okay? Eu, como neste caso, a minha viagem é mais longa, porque é o meu destino profissional e tem a ver muito com a minha parte mais artística, não é?
porque eu, no fundo, eu considero-me uma artista, não é? Porque apenas estou parada, mas continuo a considerar-me uma artista porque a minha cabeça não para, ok? Estou sempre a pensar em coisas, e se eu fizesse assim, olha, daquilo se calhar conseguia fazer outra coisa. Pronto, o meu caminho pode ser mais longo, mas eu acredito que se eu tenho esta paixão e se eu tenho este sonho, eu irei conseguir realizá-lo. Posso levar mais tempo, mas se calhar também vai ser melhor para mim. Obrigada. Obrigada por dizer isso, porque eu acredito piamente que, partilhando e sendo transparentes, como eu disse antes de começarmos aqui no direto, que nunca sabemos a quem é que vai chegar, quem é que vai ouvir essas palavras. E obrigado mesmo, do fundo do coração, dessa transparência dizer isto. E eu continuo a achar, aliás, és a primeira vez, é o primeiro dia que tens aí um potencial que é qualquer coisa de extraordinário, e eu sei que vai acontecer, e sei que vai aparecer, e que nós vamos fazer projetos juntas também, isso já está mais pronto, isso há que haver aqui movimento, mas o facto de seres tão transparente a dizer, ok, estou aqui para o caminho, pá, o caminho faz caminhando, e disseste uma coisa que acho que é tão bonita, dizeres que há dias que é mais difícil, estamos menos bem, porque acontece a toda a gente, mas não deixas de fazer mais um bocadinho. E amanhã outro bocadinho. E é assim que vamos. Olha. Não posso... Sim, é assim, mesmo eu tive períodos em que não costurei. Eu tenho meses que não costuro. Porque ora lá está, fiz outra coisa qualquer. Okay? Porque a minha parte criativa não é só estar agarrada à máquina. Eu tenho mesas em que pesquiso ideias e encho as pastas do Pinterest e estou ali a ver imensas coisas, mas que essas ideias me vão surgir outras ideias. Ou seja, isso para mim é continuar a trabalhar na mesma para aquilo que eu quero. Não estou ativa, digamos assim, não é? Não estou a fazer o trabalho físico, mas estou a fazer o trabalho mental. Porque quando eu for criar, já tenho ideias, outras ideias, já vi outras coisas. E quando eu for criar, vou pensar, epá, eu já vi isto, mas eu quero fazer isto de outra maneira. Eu quero fazer isto com este material que eu tenho. E se tu fazes, e para conseguires fazer aquilo com aquele material, tu vais ter que ter outra ideia qualquer para conseguir lá chegar. Mas é isto que me faz de mim uma artista, digamos assim. Porque tu dás-me umas calças e tu dizes, mas eu quero que tu me faças daqui um vestido. E eu vou arranjar de maneira de fazer um vestido. E podes ter a certeza absoluta que eu não vou ver todas as ideias, ou YouTube, ou Google, ou whatever. E mesmo que eu as veja, nunca vai ficar igual àquilo, porque eu vou dar sempre o meu toque. Não é? Eu posso ver uma ideia daqui ou dali, mas nunca vai ficar igual. Porque eu faço sempre coisas diferentes. E pronto, eu agora não tanto, mas eu antes costurava a minha roupa. E depois tu podes vestir uma roupa básica. Não é? Eu tive uma altura que as pessoas, que tive alguém, já não me lembro quem, que disse assim, opá, a tua roupa é diferente. E eu assim, olha, desculpa, não é diferente, eu vou a uma Zara, eu vou a uma Bershka, é como tu. A minha roupa é a mesma, estão lá nas lojas, nas montras. Apenas tem a ver com a forma como tu a vestes. Porque a roupa em ti, eu posso me vestir super básica, mas o teu eu vai transformar aquela roupa. Não é? Tu podes vestir, eu posso me vestir toda de preto, se calhar não vou ser eu, porque aquela roupa não encaixa em mim, não é? E quem me conhece sabe que eu ando sempre com cores, sempre. Posso ter uma peça ou outra escura, mas é muito, muito raro. E a parte de transformarmos a roupa, tens aquela peça e que sabes que a vais transformar para ti, ainda é melhor, porque vais transformá-la no teu eu. Tu vais vesti-la e vais ficar com ela, porque não a imaginas noutra pessoa. Porque se outra pessoa a for vestir, já não vai cair da mesma forma. Mas eu vou repetir aquilo que disse
uma altura desta nossa partilha que eu acho não, eu senti isso quando nos trabalhos que fizeste para mim, tu tens essa capacidade de o que é que o outro é e o que é que o outro quer para esta peça que vai ser para ele. Eu dou um bocadinho de mim naquela roupa, ou naquela peça, ou naquela transformação, ou naquela ideia. Eu lembro-me de ter tido, por exemplo, ano passado no Natal, queria umas prendas engraçadas, umas coisas diferentes, e dei-te 2 ou 3 ideias. Tu ainda fizeste coisas mais ainda diferentes e adaptadas, e eu não sou de muitas cores, não é? Pronto, lá está, e até nisso tiveste atenção, mandaste cores, mas que iam muito bem com cores escuras, para eu ter uma facilidade em... Pronto, vinha de mim, era assim, que eu acho que isto não é dado a todos. Isto já tens isso em ti também quando estás a fazer um trabalho para o outro, que estás a dar a ti na mesma, lógico, porque sim, é uma coisa que está à mão. Porque assim, a minha ideia, ou seja, eu quando me pedem para transformar coisas, eu tenho que ver se a pessoa vai vestir aquilo. Eu não posso estar a transformar uma peça à minha imagem, não é? Tem o meu trabalho, tem algum quê meu, não é? Porque foi eu que a fiz, mas aquela pessoa tem que assentar bem, aquela peça tem que assentar bem naquela pessoa, não é? Até que não te vou pôr um vestido verde fluorescente, não é? É importante nós termos noção da peça para encaixar naquela pessoa, não é? Também é importante nós vermos, é óbvio que seja uma pessoa mais sóbria ou que, não é? Nós tem que ter essa capacidade para não transformar ou desconstruir demasiado a peça, não é? Estávamos a dizer em relação à ideia muito fechada que nós temos da costura. Nós temos a costura, nós mandamos fazer um arranjo, está feito, vamos aquilo para casa, está. Estás a falar, é abrir muito mais, como eu já disse várias vezes, que a costura vai ser mais do que isso, tu adaptas ao outro. É uma sobremedida. É dar um bocadinho de si sob a medida para o outro, o que é que ele precisa, como é que ele se vai sentir. Eu acho que nós vestimos todos os dias para ir para a nossa vida cotidiana e qual é a importância que nós damos realmente a isso. E eu sei que quando viste o casaco que tu arranjaste, que tu transformaste, eu adoro estar com aquele casaco e sei que mais ninguém na rua vai ter um casaco daqueles. Certeza absoluta. É uma coisa extraordinária. E como então, se alguém viu e fez igual. Mas o sentido de fica mais teu ainda, porque este ato de se vestir, o que é que vestimos e como consumimos, como dissemos, falamos da reciclagem como de outros, este acto, nós não temos sempre esta consciência, não damos esta consciência ao facto à roupa que vestimos, às coisas, às vezes quando nós compramos uma peça porque gostamos dela, usamos às vezes até a exaustão e depois acabamos por meter num saco, onde não usamos mais e acabamos por ter ali sacos para entregar. Pronto, temos aí sítios em Portugal, felizmente podemos ir dar esses tecidos, mas é preciso perceber que muitos tecidos são feitos com plástico, para já, plástico reciclado, mas é plástico na mesma, e que estes tecidos vão para ali, que vão acabar não sei aonde, e se calhar, como é que se chama aquilo para os mecânicos, aqueles tecidos que fazem... Ai. Não me lembro. Desperdício. É isso, pronto. E outros, não sabemos. Dá para fazer coisas muito giras. Tu agora falaste disso e já estou aqui com uma data de coisas aqui à volta. Tens que registar isso tudo, deixa estar essas ideias todas. Porque assim, eu guardo todos os materiais, todas as sobrinhas que eu tenho, pronto, acaba por ser um bocado de acumulação. Reconheço, porque não dou vazão a tanto material. Porque eu guardo essas coisinhas. Não guardo as linhas e assim, não é? Mas guardo muitas coisas. E muitas coisas faço assim com restinhos, com sobrinhas. Ainda são mais especiais, não acabam num lixo qualquer. E sim, reutilizar é dar uma nova vida. É o que estávamos a dizer, acho que desde o princípio falamos nisto, do facto de nós compramos tudo e mais alguma coisa consumimos imensamente. Que é uma realidade. Ter peças feitas com o que tu já tens é uma parte da tua história refeita. Porque as peças que nós pedimos para, em regra geral, as peças que olha, esta que estava a mudar, isto ou aquilo, são peças que já temos há algum tempo. Ou que olhámos para ela e vimos que era possível fazer outras coisas, que queremos guardar. É uma parte da nossa história também, uma parte da nossa vida. Sim. Exatamente.
Eu ainda hoje tenho ali em alguma caixa as primeiras calças que eu alterei, em que tinha uma perna de cada, uma era verde e outra era de ganga, e depois na lateral ainda tinha um outro tecido. Ou seja, isto já na altura, com 14, com 15 ou 16 anos, já era muito, muito à frente. Aliás, eu na altura era assim uma coisa, sei lá, eu era vista como uma freak, não é? Uma pseudo-freak ou whatever. Porque já na altura pronto, só o facto de usar a minha roupa transformada na altura era novidade. E então era tudo visto como, pronto, hoje em dia já não, já é muito mais aceitável, digamos assim, já não há... Mas achas que hoje em dia há mais gente que sabe costurar? Há mais gente que sabe criar com a costura? É assim, como eu não conheço ninguém, agora eu acredito que sim, porque a oferta formativa começa a ser muito maior, há muito mais procura. Agora é assim, não sei é o que é que as pessoas acabam por conseguir fazer, entendes? Ou dedicam-se a projetos seus, ou fazem uma linha de biquínis, ou põem-se a dar aulas online, mas a parte que eu faço pode haver, mas eu até ver não conheço, mas pode haver, há muita gente em Portugal, não é? Mas eu não conheço. Conheço algumas coisas de reciclagem, sim, pessoas que vão aparecendo e que vão fazendo algumas coisas. Agora, assim, como eu faço em criar uma ideia e recorrer à costura ou incluir a parte têxtil para recriar aquela ideia, não conheço. E se alguém estiver a ver e conhecer, opá, que me digam o contacto, porque gostaria de conhecer. Pode ser lá fora também. Também pode ser lá fora, claro. Também pode ser lá fora, claro. Arranjar uma coisa para ir veres. Não como tu nesse sentido, mas que utiliza o têxtil para quase tudo. Exato. Agora é assim, eu sei que pronto, há a oferta formativa e não só as escolas, as próprias escolas, já não me lembro em que escola foi, vi alguma coisa de reciclagem de roupa, ou seja, também incutirem isso logo desde a formação, e isso também é bom, não é? Agora é assim, costura mesmo, ainda hoje falei disto com uma amiga, eu acho que as pessoas não se dedicam mesmo à costura. Eu acho que aprendem a ser designers de alguma coisa, aprendem a ser designers disto e daquilo e whatever. Mas depois aquela parte de conseguirem costurar, de criar, de reciclar, de fazer mil e uma coisas com aquele material que têm, de uma coisa conseguirem fazer outra. Eu acho que se calhar isso está um bocadinho, talvez reprimido, não sei. Também não sei como é que está o mercado no Porto, não sei como é que está o mercado na Grande Lisboa, não é? Pronto, na capital. Pode haver alguma coisa direcionada a isso. Agora, eu acho que não se dedicam tanto à costura como eu me dedico. De certa forma, percebes? Pode haver dedicação sim, mas se calhar de outra forma. Entendes? Acho também, para perceber-se melhor, por exemplo, quem faz o design, se calhar não faz a construção. Não está ali a cozer a peça ou a trabalhar a peça, a trabalhar o tecido. Assim, alguns que sim, alguns que se dedicam à parte do molde e da confecção das peças. Há estilistas que são estilistas e costureiros e tudo, não é? E acho que fazem muito bem, porque aí têm noção das peças que podem fazer, não é? Há muitos estilistas que quando desenham a peça, quando fazem os croquis, têm que saber se
se aquela peça pode ser modelada, não é? Se pode ser realmente confeccionada. Agora, há outros que não, que realmente só se dedicam ao design e pronto. Olha, e já passou 1 hora e tal, vês como é que isto Estás é? a ver? Era E muito eu cheia de medo. como agora ter nessas partilhas, mas para as pessoas que, como isto, pronto, eu e a Ângela continuámos a conversar e isto saiu do live, depois voltámos ao live, eu gravei, vai estar disponível depois no YouTube, de qualquer maneira dá para partilhar no Facebook as 2 partes, eu vou meter os contactos. Ângela, muito obrigada pela tua partilha. Obrigada eu. Eu espero que vocês vão todos ver as coisas maravilhosas que a Ângela faz. E se tiverem alguma ideia, por mais que vocês acham que ela é uma ideia assim mirabolante, falem com a Ângela, é possível, é possível. É possível. E eu tenho a certeza que vou dizer isto eu, mas quem está a ouvir também, que esse sonho e esse chegar ali vai chegar de certezinha absoluta, com muito mais força e muito mais certo também, de todas as partes que... E tenho a certeza que ainda vamos ouvir falar muito de ti e de muitas coisas maravilhosas que vais fazer ainda. Obrigada eu por este convite. E acho que veio em muito boa altura, que acho que estou numa fase em que posso falar das coisas com mais maturidade ainda, não deixando maturidade e consciência das coisas, e que as pessoas que tenham um sonho nunca desistam, porque é possível. É possível, porque podemos demorar mais tempo para lá chegar, mas iremos chegar, porque é o nosso sonho. Confirmo. Portugal demorou muito tempo a voltar e é possível, sim, é preciso não desistir. E como tu disseste, a mim ficou-me esta frase, que fazer um bocadinho todos os dias. Todos os dias fazer um bocadinho. Todos os dias fazer um bocadinho. Fazer amassar o sonho. E todos os grandes projetos neste mundo começaram com uma ideia. Exatamente. As grandes inovações, as grandes partilhas que foram feitas começaram com um sonho, muitas vezes. As pessoas não desistiram e foram construindo isso. E tu falaste da maturidade, e sem dúvida não temos a mesma hoje que há 15 anos atrás. Claro. Mas que sem dúvida que é possível. Por isso, como eu disse, tenho a certeza que vamos ouvir falar ainda muito belas coisas. Vais fazer, de certeza absoluta. Digo-vos a vocês todos, até breve para outra partilha. Mais uma vez, obrigada, Ângela. Eu vou parar agora ao direto e obrigado por estarem desse lado. O vídeo vai ficar disponível, lá fica disponível, por isso, se enviarem comentários, eu passarei à Ângela e, de qualquer forma, como eu disse, vou meter os contatos todos. Vão lá ver o que ela faz, é mesmo muito giro. Vale mesmo a pena. E muito obrigada pela transparência, pela partilha e pela bondade também de dizer, de expor de coração aberto em relação ao teu percurso de postura. Digo-vos adeus a todos, obrigado por terem estado connosco e até breve. Tchau.